Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Durante este mês de abril, estamos prestando uma homenagem à obra basilar da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, pois foi em 18 de abril de 1857 que o nosso Allan Kardec trouxe até nós esta tão profunda e revolucionária obra. Vamos então dar início ao nosso programa ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon em 3 de outubro de 1804 e veio a falecer em Paris aos 64 anos em 1869. Ele foi um influente educador, autor e tradutor francês e, sob o nome de Allan Kardec, tornou-se mundialmente conhecido como o codificador do Espiritismo. Foi discípulo do grande educador Johann Pestalozzi. Adotou o nome de Allan Kardec para estabelecer uma diferenciação entre as suas obras e publicações como professor, trabalhos com um cunho pedagógico, e as da codificação espírita. Este pseudônimo foi escolhido pois um espírito revelou para ele que eles haviam vivido juntos entre os druidas na Gália e que lá o professor Rivail se chamava Allan Kardec. E para que vocês entendam a enorme importância da produção intelectual de Allan Kardec nestas duas etapas, como professor e posteriormente como o codificador da doutrina, vamos citar algumas das muitas obras dele. Como professor, ele escreveu diversos livros pedagógicos, dentre os quais nós destacamos Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método Pestalozzi, no ano de 1824, para uso de professores e das famílias dos alunos. Plano proposto para a melhoria da instrução pública, em 1828, foi coroado pela Academia Real de Arras. Gramática Francesa Clássica, em 1831. Durante a sua carreira de professor e diretor de colégio, conquistou muitos diplomas, como o da Sociedade para a Instrução Elementar, o da Sociedade de Educação Nacional, constituída por diretores de colégios e internatos da França,
e o da Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional. Ganhou ainda a medalha de ouro, primeiro prêmio, conferida pela Sociedade Real de Arras, no concurso realizado em 1831 sobre educação e ensino. E já assinando como Allan Kardec, elaborou as 5 obras fundamentais do Espiritismo: o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Além delas, lançou ainda obras complementares, como a Revista Espírita, que foi publicada mensalmente de 1858 a 1869, a obra O que é o Espiritismo, um resumo sob a forma de perguntas e respostas, do ano de 1859, e O Espiritismo em sua expressão mais simples, uma obra do ano de 1862. Após o seu falecimento, viria ainda a ser publicado Obras Póstumas, no ano de 1890. Muito bem, Allan Kardec iniciou a sua vida escolar estudando ainda pequeno na escola de Pestalozzi, no castelo de Yverdon, na Suíça, tornando-se um dos seus mais destacados discípulos. Aos 14 anos de idade, ele já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Aos 18, bacharelou-se em Ciências e Letras. Em 1824, com apenas 20 anos, ele retornou a Paris e publicou um plano para o aperfeiçoamento do ensino público. Em 1832, com 28 anos, ele casou-se com Amélie Gabrielle Boudet. Após 1834, passou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação, e tornou-se inclusive membro da Real Academia de Ciências Naturais. Profundo conhecedor da língua alemã, ele traduzia para este idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fenelon, a quem ele admirava muito. Conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês e holandês, além de dominar perfeitamente italiano e espanhol. Como pedagogo, ele dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Entre 1835 e 1840, por exemplo, ele manteve na sua própria residência cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, entre outros. Nesse período, preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética que foi adotado por décadas nas escolas francesas, e também um quadro mnemônico da história da França que visou facilitar ao estudante memorizar as datas dos acontecimentos de maior expressão e as descobertas de cada reinado do país. As matérias que ele lecionou como pedagogo foram química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Conforme o seu próprio depoimento no livro Obras Póstumas, foi somente em 1854, com cerca de 50 anos de idade, que ele ouviu então falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, que era bastante difundido na época, através de um amigo seu, Fortier, que era magnetizador. Mas só em maio de 1855 começou a frequentar reuniões em que tais fenômenos se produziam. Durante este período, também tomou conhecimento do fenômeno da escrita mediúnica, ou psicografia, e assim passou a se comunicar com os espíritos. Convencendo-se de que o movimento e as respostas complexas das mesas possuíam um princípio inteligente e deviam-se à intervenção de espíritos, Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão dessa realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos,
filosóficos e morais. O seu objetivo era trabalhar de uma tal forma com estes fenômenos que houvesse simultaneamente a investigação empírica na construção do conhecimento e a dimensão espiritual e interior do homem. E em 18 de abril de 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos, como dissemos no programa anterior, o marco de fundação do Espiritismo. Em 1858, lançou a Revista Espírita e, naquele mesmo ano, fundou a primeira sociedade espírita regularmente constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do espiritismo. Faleceu em Paris aos 64 anos de idade em decorrência de um aneurisma. Sobre Kardec, o engenheiro francês Gabriel Delany escreveu: substituindo a fé cega numa vida futura pela inquebrantável certeza resultante de constatações científicas, tal é o inestimável serviço prestado por Allan Kardec à humanidade. O pai de Gabriel Delany era Alexandre Delany, um espírita amigo íntimo de Allan Kardec, e a sua mãe, médium, colaborou na codificação. Ao lado do filósofo Leon Denis, Gabriel Delany foi um importante divulgador das ideias espíritas nessa época. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, observo que muitas pessoas, algumas minhas amigas de coração, que vivem voltadas para os seus problemas, para o seu momento de vida, que se perdem em situações que lhes parecem sem solução. Percebo um traço comum entre essas pessoas. Estão focadas nelas e nos seus terríveis problemas. Não se preocupam com mais nada à sua volta. E por mais que eu procure dizer a elas que se passarem a se dedicar um pouco do seu tempo, parar um pouco para observar ao seu entorno e buscarem minimizar um problema que aflige outra pessoa, talvez conseguissem se desvencilhar das suas próprias aflições mais facilmente. Algumas me respondem, às vezes bem bravas: ora, se eu não consigo nem resolver meus assuntos e as minhas angústias, como vou ter tempo e condições para ajudar os outros? E eu penso, como esta pessoa está enganada? Eu tenho convicção de que quando somos úteis de alguma forma para alguém, parece que o peso da nossa cruz fica mais leve. Eu vou além. Eu acredito mesmo que ao ajudar alguém, sempre encontramos uma inspiração para resolver os nossos próprios problemas. E às vezes é preciso tão pouco. Outro dia eu li na página da internet do Momento de Reflexão, é o nome da página, uma pequena história adaptada do capítulo Você e Deus, de Charles Swindoll, do livro Histórias para o Coração 2. Narra o autor que logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou a se reconstruir a partir de cacos que sobraram. Grande parte da Inglaterra estava destruída. As ruínas estavam por todo lugar e, com certeza, o lado mais triste da guerra tinha sido assistir às criancinhas órfãs morrendo de fome nas ruas das cidades devastadas. Certa manhã de muito frio em Londres, um soldado americano estava retornando ao acampamento. Numa esquina ele avistou um menino com o nariz pressionado contra o vidro de uma confeitaria. Ele parou o jipe, desceu e se aproximou do garoto. Lá dentro, o confeiteiro sovava a massa de uma fornada de rosquinhas. Os olhos arregalados do menino falavam da fome que lhes devorava as entranhas. Ele observava atento todos os movimentos do confeiteiro. Através do vidro embaçado pela fumaça,
O soldado viu as rosquinhas quentes e parecendo saborosas sendo retiradas do forno. Logo mais, o confeiteiro as colocou no balcão de vidro com todo cuidado. O soldado percebeu como o menino salivava de vontade. Ficou comovido com o garoto ali de pé, ao seu lado, todo absorto. Emocionou-se mesmo diante daquele órfão desconhecido. Filho, você gostaria de comer algumas rosquinhas? Perguntou o soldado. O menino se assustou, pois não tinha percebido a presença do homem ali parado observando, tão distraído que ele estava na contemplação dos biscoitos. Sim, respondeu, eu gostaria. O soldado entrou na confeitaria e comprou uma dúzia de rosquinhas, colocou-as dentro de um saco de papel e sorrindo entregou para o menino. Virou-se para afastar-se, quando sentiu um puxão em sua farda. Olhou para trás, e ouviu o menino perguntar bem baixinho, moço, você é Deus? Pois é, que força há no simples ato desinteressado que dedicamos a alguém. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, aquele soldado antes de se lastimar ou de se sentir incapaz diante da vida, com suas lembranças cruéis deixadas pela guerra, lembrava-se sempre daquele menino órfão que o fez ver como pequenos gestos aparentemente insignificantes para nós pode ser tudo o que alguém precisa naquele momento. Pensemos nisso. Um grande abraço e até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Trouxemos hoje para reflexão mais uma lição de Emmanuel, agora do livro Mãos Unidas, lição 3. Como sempre, psicografia de Chico Xavier, que nos indica sempre como agir diante do bem. Diante de cada dia, recomenda Emmanuel, que surge, reflitamos na edificação do bem a que somos chamados. Para isso, comecemos abençoando pessoas e acontecimentos, circunstâncias e coisas, para que o melhor se realize. De princípio, costumam repontar no cotidiano os problemas triviais do instituto doméstico. Habitualmente, aparece o assunto palpitante da hora, solicitando-nos atenção. Entretanto, saibamos subtrair-lhe a sombra provável, projetando nele a réstia de luz que somos capazes de improvisar. Logo após, de imediato, estamos quase sempre defrontados pelos contratempos de ordem familiar. Entretanto, renteando com eles, usemos o verbo calmante e conciliador para que as engrenagens do lar funcionem lubrificadas em bálsamo de harmonia. Mais adiante é o grupo de trabalho com os pontos fracos à amostra. Entretanto, abracemos com paciência e alegria as tarefas excedentes que se nos imponha, esquecendo essa ou aquela falha dos companheiros
e trazendo a nós, sem queixa ou censura, a obrigação que ficou por fazer. Em seguida, é o campo vasto das relações com as surpresas menos felizes que sobrevenham. São eles o amigo modificado, a trama da incompreensão, a atitude mal interpretada, o irmão que se vai para longe de nós e assim por diante. A cada ocorrência menos agradável, procuremos responder com os nossos mais altos recursos de entendimento, justificando o amigo que se transforma, desfazendo sem mágoa o emaranhado das trevas, removendo equívocos em pauta e apoiando o colega que se afasta, oferecendo-lhe a íntima certeza com a referência à continuidade de nossa estima. Tudo que existe é peça da vida, e se aqui ou além a deficiência aparece, isso significa que a obra do bem, nessa ou naquela peça da vida, está pedindo a nossa colaboração, a fim de que doemos o pedaço de bem que porventura ainda lhe falte. Vamos refletir com profundidade sobre isso? Muito obrigado pela sua companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui, lembrando a todos mais uma vez que entre os dias 14 a 17 de junho deste ano teremos o Medinesp 2017, com o tema Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. São convidados especiais desta edição Divaldo Pereira Franco e o jornalista da Globo News e escritor espírita André Trigueiro. O evento irá acontecer no Rio Centro e, apesar de ser organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, está aberto a todos os interessados, profissionais da área de saúde ou não. Acessem o site www.medinesp2017.org.br e saibam mais informações. Neste site vocês podem fazer as suas inscrições para o evento, reservas online, além de saber a lista completa dos palestrantes nacionais e internacionais e os principais temas que serão abordados. Gostaríamos de lembrar a todos vocês também que continuem mandando suas dúvidas, comentários e mesmo sugestões de temas para o nosso programa. Anotem o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia, tenham uma ótima semana e até a próxima.